Guys, vamos conversar um pouquinho sobre os verbos. No geral, o verbo no inglês, que é a sua expressão no infinitivo, ou seja, a sua forma, digamos assim, neutra, ela é representada pelo verbo com uma partícula à frente, que é a partícula to. Então, o verbo no infinitivo do inglês, ele vem com uma partícula to, que não é a preposição para, que também pode ser grafada, né, do spelling em português, que seria a ortografia, como to, to. Essa partícula ela não tem valor semântico, sintático algum. Ela simplesmente vem para representar o verbo no infinitivo. Exemplo, to speak, quando eu me refiro ao verbo falar, comer, to eat, e ser, to be, que pode ser tanto ser quanto estar. E aí a gente sabe, é bom lembrar o verbo to be como um verbo especial, além de possuir poderes especiais, ele também tem dois significados, que não vai alterar a sua grafia, mas semanticamente eu posso me referir a um estado ou de ser ou um estado permanente de ser. Eu posso ser nervosa ou estar nervosa apenas nesse momento. O verbo ele não altera. O que altera é a minha explicação do contexto, certo? Bom, essa primeira explicação sobre a representação do verbo no infinitivo ela é muito importante, pode não parecer, mas você vai precisar disso, principalmente quando formos formar frases onde o verbo no infinitivo ele vai aparecer. Uma das formas de se representar o verbo no infinitivo nas estruturas é com a partícula to à frente, ok? E agora vamos falar sobre o presente simples, que ela está relacionada com o verbo no infinitivo porque é tão somente a sua estrutura do verbo no infinitivo sem o to. Assim eu represento o meu presente simples. O que é o presente simples no inglês? Primeiro, o presente simples apenas retira o to e acrescenta o s para he, she ou it. Então é muito fácil, ok? É exatamente como eu falei. I study, she studies. E aí eu só faço o som, esquece a grafia. Por enquanto, nós vamos manter o entendimento da latinha do refrigerante, sabendo que há uma diferença entre a fala e a escrita, mas vamos ver isso adiante, ok? É também entendermos quando usaremos o simple present. E é quando estamos falando de uma regra, de um fato, de uma lei da física, daquilo que é e não pode deixar de ser. Normalmente, ela vem também acompanhada do always, sempre, often, ou seja, com frequência. Então, é algo que sempre acontece, é uma regra, né? Sometimes também pode ocorrer. Exemplo, to drink, eu bebo, I drink. Eu só tirei a partícula to e coloquei a pessoa. A única diferença é que para a pessoa he, she, it, a gente vai abrir a latinha do refrigerante e fazer o som de s, s. Aí eu tenho uma regra ortográfica para representar esse som do S, mas não convém falar agora, eu posso fazer um vídeo em específico para essa regra ortográfica, ok? Lembrando que terceira pessoa é he, ele, ela, she, ou uma coisa, it, eu represento o verbo no infinitivo sem o to, abrindo a latinha. Então, I drink, she drinks, ok? Aqui nós temos o exemplo, I study at the school, she studies at the school. Ok. Que todos devem saber a respeito dos verbos, e aí eu separei alguns pontos. Ponto 3. A flexão do verbo é apenas quando a gente afirma. Ou seja, he, she, it. I drink, she drinks. I eat, she eats. Eu faço essa flexão porque eu estou afirmando o fato. A nossa estrutura da fala, ela pode também ocorrer de que maneira? De forma negativa,
ou seja, eu desdigo, desdigo aquilo que é, né? Brincadeira à parte, eu digo não. Ou eu posso também trabalhar num formato de pergunta. Então, no inglês, a gente não vai flexionar o verbo nem para a negativa e nem para a interrogativa. Por quê? Porque nós temos o auxiliar para colocar ali. Isso eu vou falar mais adiante. Nas perguntas e nas negativas, fica mais fácil. Não é difícil. Eu só acrescento o auxiliar do para auxiliar o verbo, como diz o próprio nome, é um verbo auxiliar. Ele não tem significado algum. Ele vai ser incluído ali. Então, o verbo principal ele não flexiona. O que eu vou flexionar é o auxiliar. Por isso, eu tenho do ou does, que é o verbo to do na terceira pessoa, tá? O verbo to do, ele significa fazer. Quando eu quero negar ou perguntar no presente simples, ele vai vir junto na estrutura sem um valor semântico. E é só isso que vocês precisam entender. E agora, nós temos também que o verbo to be varia para mim. E aí eu tô falando até agora do para colocar na negativa, na interrogativa. Eu não falei do verbo to be. Eu estou falando agora em especial. O verbo to be no infinitivo, partícula to, mais a sua estrutura be, quando eu trago para o presente simples, ele sofre flexão. Mas ele sofre flexão para mim, diferentemente dos outros verbos que normalmente a gente vai ter duas formas. No presente, o verbo to be tem três formas. E as três formas são diferentes daquela que a gente tem no infinitivo. Por isso, fica mais difícil o aluno que acabou de começar a aprender inglês gravar. Mas veja bem, no português a gente tem muito mais flexões no verbo. Então, não custa nada a gente se debruçar e estudar um pouquinho isso. To be, eu tenho I am, you, we e they, que é o quê? Você ou vocês, nós e eles, are, e he, she, it, is. Somente essas três formas, am, are, and is, ok? O verbo to be é especial, então aprendam. E a última dica que eu vou dar, só para vocês entenderem, o verbo to be é especial, nós temos também alguns outros, como o can, que não vai variar quando eu quiser falar sobre poder. Eu posso. Ela pode. Nós podemos. E aí não tem flexão nenhuma, além de ser um verbo especial, assim como o verbo to be. Vamos parar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. See you in the next video. Bye. Nos ajude a chegar a 100 likes.